Olá, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Eu sou o Kleber Ferreira e hoje vamos falar sobre um tema muitíssimo importante. Mas antes, eu quero lembrar a todos que curtam e compartilhem esse canal. É muito importante para a nossa casa espírita que a palavra do Mestre Jesus seja divulgada para todos aqueles irmãos que necessitam. E assim, pedimos também que ajude nossas obras assistenciais, pois nós precisamos muito da sua ajuda, seja com alimentos não perecíveis, com produtos de limpeza, qualquer contribuição é bem-vinda. Roupas, haja visto que nós temos trabalhos assistenciais muito importantes. Então, dados esses recados preliminares, vamos agora, quem puder e quem quiser, fechar os olhos para que possamos fazer uma prece de abertura dessa palestra. Então, vamos fechando os nossos olhos, vamos procurar sentir o Mestre Jesus adentrando aos nossos lares, com sua luz, com a sua paz, com o seu amor, e pedindo, Mestre, perdão pelos nossos erros, pela nossa falta de fé e gratidão, mas assim, Mestre, pequeninos, cientes do teu amor, pedimos que esteja conosco, Mestre, nos protegendo, nos amparando e, principalmente, nos intuindo para que possamos cada vez mais caminhar em sua direção, para que cada vez mais possamos nos tratar como irmãos de jornada nessa vida de encarnados. E assim, Mestre, mais uma vez agradecido, damos por iniciado essa palestra de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, novamente, eu sou o Kleber Ferreira. Então, hoje o tema é muitíssimo importante. É algo que nós procuramos a todo momento, mas poucos de nós realmente sentimos, que é a paz. Então, vamos entender exatamente do que se trata, né? Deixa eu só ocultar aqui. Vamos lá. Agora sim. Então, estamos falando sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então, a lição é a número 53, paz. Essa palavra com 3 letras tem um significado profundo, mas que, infelizmente, praticamente todos nós não sentimos ela na sua plenitude. Temos apenas momentos. Vamos entender, então, o que foi trazido para nós aqui. Abre aspas. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 21. Então, vamos ler e, em seguida, nós fazemos os nossos comentários. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, que ainda não se harmonizaram com. Vejamos o mestre com os discípulos, quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos as palavras, perdão, não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura integração com a vida mais alta?
não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecer a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da atenção, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fato do menor esforço. Então, aqui, agora vamos tentar entender um pouco mais sobre essa lição. Então, está falando da paz, né? E a maioria de nós procuramos sempre. E lembrando aqui que a paz, ela não está em nada externo, ela está internamente. E a paz não tem a ver com outras pessoas. A paz é algo individual. Todos nós, se todos os mais de 8 bilhões de habitantes estiverem em paz, o mundo estará em paz. Então, a paz é algo interno, é algo do nosso espírito, é algo que é colocado no nosso corpo, nessa vestimenta tão importante. Então, vamos lá. O que nos é trazido? Por que que o plano espiritual não traz para nós todas as respostas de uma vez? Se eles trouxessem de uma vez todas as respostas, em primeiro lugar, não estaríamos preparados para entender. O ponto 1. Qual que seria o outro ponto? Como nós vamos aprender se tudo é nos colocado em nossas mãos de mão beijada? Vou dar um exemplo. Você imaginou se nós nascêssemos e em uma semana tivéssemos 22 anos de idade? O que que aconteceria? Seríamos adultos, sem experiência de vida, mal saberíamos andar, provavelmente estaríamos expostos aos perigos do mundo. Mas a bondade, a inteligência divina, ela coloca isso de uma maneira passo a passo. Outra coisa, se em uma semana tivéssemos 22 anos, provavelmente, pela lei da reencarnação, que na maioria das vezes traz grandes inimigos, desafetos, que através do nascimento, através de viver naquela família, através do esquecimento, nós perderíamos isso. E para que serve o esquecimento da reencarnação? Para que possamos nos conciliar ou reconciliar com aqueles que outrora foram nossos inimigos ou desavenças. Então, imagina o seguinte: eu tive um problema com uma pessoa, vamos dar um exemplo, nós somos inimigos. E eu vou nascer daquela pessoa. Então, aquela pessoa que eu tive um problema vai ser a minha mãe. Se em uma semana eu tivesse 22 anos de idade, provavelmente ela não teria o afeto. Por quê? Porque eu já sou adulto. Por mais que eu não tivesse experiência, não iria dar tempo dela ter afeto. Eu, com 22 anos, ia dar um jeito de viver a minha vida ou colocar minhas convicções. Agora, se o contrário, eu vou nascer dessa pessoa que nós éramos inimigos, ela vai me ver pela primeira vez, ela vai sentir amor, ela vai cuidar de mim, ela vai me pegar nos braços, seja pai ou a mãe. Apesar da mãe gerar, isso serve para o pai também, né? Então, vamos começar a ter aqueles vínculos amorosos. Pai vai trocar a fralda, vai dar banho, a mãe, e o amor vai crescendo, o amor vai crescendo. Você vai engatinhar, você vai crescer todo aquele processo que nós conhecemos. E aí, nós vamos ter a capacidade de reconciliar com quem era o nosso quem foi o nosso inimigo nesse exemplo. Então nós vamos começar a ter amor. E por que que eu estou falando tudo isso trazendo essa analogia? Porque se o plano espiritual trouxesse tudo de uma vez para nós, nós não teríamos o aprendizado. É como você ir para a escola, ouvir o professor e depois o professor simplesmente te passar de ano automaticamente. Então você vai falar assim, qual o estímulo que eu tenho para estudar? Qual o estímulo que eu tenho para entender aquilo que o professor está colocando?
Então, o plano espiritual, ele está preocupado, entre aspas, em nos proteger, nos amparar, nos dar bons direcionamentos, mas jamais fazer aquilo que nós precisamos fazer. Ou seja, precisamos agir. Em algum momento, num dia, né, nós pegamos uma colher, um garfo e comemos pela primeira vez sozinhos. Fizemos uma sujeira, pode ter certeza, a maioria de nós não vai lembrar. Mas sujamos a mesa, derrubamos comida no chão e os pais estavam rindo, estavam felizes porque era a primeira vez que estávamos comendo sozinhos. Pegamos no garfo de maneira errada, na colher, não importa. Então, para que tenhamos a paz, nós precisamos entender que a vida é feita de aprendizado, de ação, de dores reparadoras. Na realidade, se formos analisar friamente, não é somente uma dor reparadora, é refazer a lição. A reencarnação é uma bondade divina, é uma misericórdia divina para que possamos refazer aquilo que erramos. E ainda assim não estaremos sozinhos para refazer. Na escola, você vai refazer uma prova, mas você está sozinho, é você e o professor. Em nossas vidas, nós temos plano espiritual, nós temos Deus, Jesus, os amigos desencarnados que nos amam, né? Aqueles familiares espirituais que nos amam, ainda temos os encarnados para nos ajudar. Então, não estamos sozinhos, e não é castigo, é refazimento de algo que você não aprendeu. Se você vai tirar habilitação, você dirige, se você não for bem nos testes, você reprova e vai fazer novamente. Não é assim que funciona? Então, tudo isso para explicar que só teremos paz quando nós começarmos a entender que a paz ela vem dentro do ensinamento do Evangelho que Jesus nos trouxe, ou seja, precisamos cada vez mais nos aproximar do Mestre, de Deus, para que assim consigamos entender que a paz está aqui dentro. A paz, ela consiste o quê? Na fé. O que é fé? Confiar e agir. Então, se eu preciso procurar um emprego, eu vou mandar um currículo, eu vou numa agência de emprego, eu vou colocar meu currículo em algum site. E o que significa isso? É ação. E agora, qual que é a parte 2? Confiar que em algum momento tudo vai dar certo. Enquanto isso, eu vou me preparando para as entrevistas. Então, a fé é agir. E quando começamos a entender os conceitos que o mestre nos trouxe, fé, né, de amar ao próximo como a si mesmo, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar os nossos inimigos, os conceitos de humildade, principalmente um conceito chave na nossa vida, que é o perdão, pode ter certeza que quando começarmos a praticar, cada um na sua velocidade, cada um no seu tempo, a paz é algo que vem automático para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida. O problema é que nós procuramos a paz em outras pessoas. Claro que nós temos pessoas muito boas que nos ajudam. Se não fosse assim, estaríamos reencarnando sozinhos. Não, as pessoas estão aqui para nos ajudar. Mas veja bem, ajudar é diferente de fazer a lição por você. Então, se você tem um problema para ser resolvido, você busca ajuda naquelas pessoas que você confia, né? Você busca aquele alicerce, mas no final você vai ter que agir para resolver o problema. E ele vai ser resolvido. Poxa, Kleber, mas eu posso errar se eu resolver? Pode. Nós erramos todas as vezes. Você e eu não lembramos, mas até a gente aprender a andar, nós caímos diversas vezes no chão. E em quem que nós confiamos? Nós confiamos nos nossos pais. Eles estavam lá de braços abertos, tentando fazer com que a gente não caísse. Vem, vem, vem comigo, filho, vem comigo. E aí o que acontecia? Nós caíamos, eles iam lá, nos levantavam. Essa é a vida. O pai confia em nós, o mestre confia em nós, e eles estão a todo momento: vem, filho, vem, filha, vem para mim,
vem para mim e nós estamos tropeçando. E o que que eles fazem quando a gente tropeça? Eles nos levantam, fala, começa de novo. Que é que as pessoas chamam de castigo, não é? É refazimento da lição que nós não aprendemos ainda. E tudo isso vai nos trazer a paz. Enquanto ficarmos na inércia, ficarmos parados, a paz não vem. E nós não podemos ter medo de errar. Em algum momento vamos errar, em algum momento nós vamos acertar. Mas no momento que estamos em nossas vidas, no momento do planeta, pode ter certeza, mais acertamos do que erramos. É o que a gente sempre fala aqui na doutrina espírita, né? O marketing dos irmãos ignorantes que praticam o mal, pois todos nós ainda praticamos o mal e ainda somos ignorantes, mas infelizmente temos irmãos que, por determinada situação, praticam um pouco mais que nós, isso não significa que sejamos melhores. O que que acontece nessa situação? Parece que o mundo está num desespero, mas o desespero está internamente em nós, não externo. Se cada um acender a sua luz, nós vamos iluminar o mundo. Mas qual que é o problema? Nós queremos que o outro acenda a luz, como se nós já tivéssemos a nossa luz. Que o outro tenha paz, como se nós já tivéssemos a paz dentro de nós. Quando nós temos a paz dentro de nós, e principalmente quando nós estamos procurando, todo o céu, vamos dizer assim, todo o plano espiritual vai nos ajudar a encontrar a paz e a sentir a paz, que é algo individual e interno. Por que que nós estamos falando isso? Porque em tudo na vida estamos em processo de aprendizado. O problema é que muitas vezes nós queremos agir e não errar. Isso é orgulho, isso é egoísmo. Lembra do que eu falei da primeira vez que nós, na realidade, quando nós começamos a andar, nós caímos. Nós levantamos, caímos, levantamos. Quando a gente foi escrever pela primeira vez, quem não lembra isso? A gente lembra, você pegava a caneta, um lápis, não sabia nem pegar direito, escrevia de qualquer jeito. Ou quando ia colorir, né? Os pais davam uma caixinha de lápis de cor e comprava aqueles livrinhos para colorir, a gente fazia tudo errado. Nós fazíamos tudo errado, porque estávamos em processo de aprendizado. E ainda hoje, mesmo na vida adulta, nós precisamos tomar decisões, precisamos agir e vai ter um resultado. Só que, como nós ainda temos a fé muito pequena, nós não confiamos no Pai, não confiamos em Jesus. Que mesmo se errarmos ao tomarmos uma decisão, é só nós irmos lá e refazer a lição. Só que a gente acredita, não, eu tenho que fazer algo e não posso errar. É orgulho, é vaidade. Então, novamente, vamos lembrar que o conceito de paz nós só vamos encontrar seguindo os caminhos do Mestre Jesus. E como já disse Kardec, fora da caridade não há salvação. E se nós juntarmos todos os principais ensinos do Mestre, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é o próximo como a si mesmo? É o amor próprio, né? Amar os nossos inimigos, o perdão, a caridade, a humildade, a benevolência. Vamos colocar esses temperos em nossas vidas. E pode ter certeza, cada vez mais a paz vai entrando dentro do nosso ser e nós vamos ter a tranquilidade. A paz começa nas pequenas atitudes. Nós imaginamos que a paz é amanhã nós vimos numa praça pública falar para milhões de pessoas uma voz suave. Isso não é paz. A paz ela é interna. A paz é nas pequenas atitudes. No trânsito, com os nossos familiares, com os nossos parentes, amigos, com o vizinho, e com ele emitindo, né, vibrando bons pensamentos, sem pensar o pior do próximo. Jesus nos ensinou, Jesus não pediu para sermos ingênuos, mas o que ele pediu? Para que tenhamos mansidão. Então, vamos começar a entender que o conceito de paz está inteiramente ligado ao nosso Pai Celeste e ao Mestre Jesus. Vamos buscá-lo.
Jesus já disse para nós. Se Jesus e o Pai é um só, nós também somos. A diferença é que nós ainda estamos atrasados, mas nós vamos chegar lá. Então, a paz, ela é algo que vem de dentro e vai para fora. Não é de fora para dentro. Quando eu não tiver mais problemas, eu vou ficar em paz. Quando eu tiver ganhando um salário que eu gosto, eu gostaria de ganhar, quando eu tiver um carro XYZ, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver... Nada disso é paz. É importante, sem sombra de dúvidas. Precisamos do material. Mas não é o material que vai nos dar a paz. Jamais. O que vai dar a paz é seguirmos os passos e o caminho do nosso Mestre Jesus. Todos os dias, cada pessoa na sua velocidade, procurar acender a sua própria luz, procurar entender o Evangelho e, principalmente, colocar em prática. A maioria de nós entendemos o Evangelho. Pelo menos o que precisa ser entendido que são poucas coisas. Mas e a prática nós colocamos? E quando nós não colocamos em prática, a paz, ela vai saindo de dentro. E nós vamos tendo medos, depressões, angústias, raiva, ódio, sentimentos que nos afastam da nossa paz interior. Então, para a paz realmente penetrar dentro de nós, não precisa de nenhuma grande demonstração do plano espiritual. Precisa do plano espiritual ensinar e nos ajudar a manter a calma, a perdoar, ter humildade. Tudo isso parece uma repetição. Mas por que as lições se repetem? Porque nós ainda estamos aprendendo lentamente. Está errado? Não. Podemos acelerar? Sim. Precisamos de esforço. E precisamos, principalmente, de fé. Confiar no nosso Pai Celeste, confiar em Jesus e agir dentro das nossas funções. Eu sempre falo, a diferença de rapidez e pressa. Pressa é fazer de qualquer jeito. Rapidez é fazer numa velocidade, mas sem atropelar as coisas, sem ansiedade, sem angústia. Quando a gente acreditar que nós não estamos sentindo paz, como já dizia o nosso querido Chico Xavier, vamos para a clínica da prece, vamos para a clínica da oração, vamos nos conectar com Jesus, com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais. E pode ter certeza que nós vamos sentir muita calma quando a gente fizer isso. Faça prece ao sair de casa, ao chegar no trabalho, ao chegar na casa de um amigo. Antes, começa a faça durante também, ao sair do trabalho, ao terminar uma refeição. Pois assim estaremos sempre conectados com a nossa vida espiritual, pois somos seres espirituais experienciando uma vida na carne para aprendizado. Então, mais uma vez, com as festas se aproximando, eu desejo a todos um Feliz Natal, um Ano Novo com muita prosperidade, saúde, amor e paz. E que a paz de Jesus esteja com todos nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Até breve, meus irmãos.